Boa noite. Vamos dar continuidade à leitura então do Srimad Bhagavad Gita como ele é. Estamos aqui no templo de Jundiaí. Cantar um pouco. Madhava Kunjabihari Jayurada Madhava Kunjabihari Jayurada Madhava Kunjabihari Jayurada Madhava Kunjabihari Janavalabha Girivaradhari Gopi Janavalabha Girivaradhari Yashodanandana Prajajanaranjana Yashodanandana Prajajanaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jayurada Madhava Kunjabihari Jayurada Madhava Kunjabihari Gopi Janavalabha Girivaradhari Gopi Janavalabha Girivaradhari Yashodanandana Prajajanaranjana Yashodanandana Prajajanaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jayurada Madhava Kunjabihari Jayurada Madhava Kunjabihari Gopi Janavalabha Girivaradhari Gopi Janavalabha Girivaradhari Yashodanandana Prajajanaranjana Yashodanandana Prajajanaranjana Yamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jayurada Madhava Kunjabihari Jayurada Madhava Kunjabihari. Shila Prabhupada aqui. Então vamos dar continuidade à leitura aí do Srimad Bhagavad Gita como ele é, né? Só Haribol, Otávio, Hare Krishna, as minhas reverências. Padmanabha, Hare Krishna. Fabrícia, boa noite. Espero que você esteja melhor, né? Passou aí um tempo com dengue. Krishna Dama, Haribol, boa noite. Minhas reverências também. Então a gente está aqui com a Nanda Vardhana e com o Luizinho, aqui em Jundiaí. Então vamos dar continuidade à leitura do Srimad Bhagavad Gita como ele é, capítulo 18, conclusão, a perfeição da renúncia, o verso 3º. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Então vou ler sozinho. Tyajando shavat iti eke
karma prabhur manishinaha jagyadana tapakarma natyajyan iti chapare. Então repitam, por favor. Tyajyan, deve-se abandonar. Deve-se abandonar. Doshavat, como um mal. Iti, assim. Eke, um grupo. Karma, trabalho. Prabhu, desculpem, prahu, dizem. Manishinaha, grandes pensadores. Jagya, de sacrifício. Dana, caridade. Tapaha, e penitências. Karma, trabalhos. Na, nunca. Tyajyan, devem ser abandonados. Iti, assim. Cha, e. Apare, outros. Então, repitam também. Alguns doutos declaram que todas as espécies de atividades fruitivas devem ser abandonadas. Porque são defeituosas. Mas outros sábios argumentam que os atos de sacrifício, caridade e penitência jamais devem ser abandonados. Vou repetir sozinho. Alguns doutos declaram que todas as espécies de atividades fruitivas devem ser abandonadas, porque são defeituosas. Mas outros sábios argumentam que os atos de sacrifício, caridade e penitência jamais devem ser abandonados. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Há muitas atividades na literatura védica que são objetos de controvérsia. Por exemplo, afirma-se que um animal pode ser morto no sacrifício, mas outros sustentam que matar animais é completamente abominável. Embora se recomende na literatura védica que certos animais sejam mortos em sacrifício, não se considera que o animal é morto. O sacrifício serve para dar nova vida ao animal. Algumas vezes, após ser morto no sacrifício, o animal recebe uma nova vida animalesca, e outras vezes é imediatamente promovido à forma de vida humana. Mas há diferentes opiniões entre os sábios. Alguns dizem que sempre se deve evitar a matança de animais, e outros recomendam-na quando ela se destina à execução de um sacrifício. Todas essas diferentes opiniões sobre as atividades sacrificatórias passam agora a ser esclarecidas pelo próprio Senhor. Om Gyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Militandjena Tasmai Shigurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Sanyarupa Kadak Mahenda Dat Sapadantikam E Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagapate Gopesha Gopikatanta Radakanta Namostute Tyajyan Doshavat Iti Karma Prahur Manishinaha Jagya Dana Tapa Karma Natyajyan Iti Chapare. Alguns doutos declaram que todas as espécies de atividades fruitivas devem ser abandonadas porque são defeituosas. Mas outros sábios argumentam que os atos de sacrifício, caridade e penitência jamais devem ser abandonados. Ok. Cita Thakurani também, Hare Krishna, boa noite. Bom, esse verso em específico é um verso de passagem, né? Ele é o terceiro verso na perfeição da renúncia, então Krishna sempre dá uma introdução para depois colocar o que realmente ele tem como
como meta, o que ele gostaria que acontecesse, né? Então, a regra principal da consciência de Krishna. Mas tem uns pontos importantes que a gente pode falar aqui. Então, nesse verso específico, Krishna está explicando que nós temos vários tipos de sábios, né? Então, ele fala de 2 tipos de sábios. Sábios que acham que tem que se abandonar tudo, né? Que qualquer atividade fruitiva não vale, né? E sábios que acham que penitência, sacrifício e caridade não devem ser parados nunca. Tá? Krishna está preparando a informação porque é o seguinte: os 2 são verdade. Então a gente sempre vai ter várias falas de sábios e situações que justificam certas atitudes, né? Mas, como diz o nome desse capítulo, a perfeição da renúncia, né? Na verdade a perfeição da renúncia mesmo, que é a conclusão. Krishna está dando a introdução de uma informação, e Prabhupada citou um exemplo muito prático no significado, que ele falou sobre a matança de animais, né? Em algumas eras, né, principalmente na era passada, o Dharma da era, a forma de se aproximar do conhecimento espiritual era com sacrifícios védicos, né? Só que para a prática desses sacrifícios védicos precisa-se de uma qualificação, de uma qualidade de pessoas que estão fazendo muito grande, que nessa era não existe. Então, quando fala-se de um sacrifício de um animal, né, ele tem que ter uma outra visão, senão o desfrutar, né, do sabor desse animal, da carne desse animal. Em outras eras ele funcionava como fazendo com que os devotos, as pessoas que estivessem envolvidas nessa cerimônia, eles viam naquele mesmo momento que sacrificavam aquele animal, ou o animal tomar um outro corpo também animal, mas já evolutivamente para frente, ou tomar o corpo de um próprio ser humano. Via-se na própria cerimônia de fogo, né? O que não é verdade hoje. Hoje o que a gente vê é o animal soltando uma energia terrível, né, pesada na sua carne quando ele é abatido. Então, é verdade e não é. A Vera, Haribo, Nayana, Hare Krishna. Bimala Prasad. Bimala, mas na fala está escrito boa noite, Nayana, Hare Krishna. Então provavelmente seja Nayananda, né? Haribo, quanto tempo? Então, e aí, o processo da consciência de Krishna, para ele ser entendido de verdade, ele tem que partir do princípio que Chaitanya Mahaprabhu nos ensinou, chamado Achintya. Achintya é inconcebível. Achintya Beda Abeda Tattva. Tudo é verdade, né? E simultaneamente igual e diferente. Então, existem visões diferentes de sábios, porém existe a visão última, né, que já está acima do entendimento de milhares de sábios. O sábio é aquele que dedica sua vida à vida espiritual e que entende isso, essa dedicação. Só que eu tenho várias formas de dedicar a vida espiritual. O próprio Bhagavatam fala, Vadanti Tati Tatuavidas, Yad Gyanam Aduyayam, Brahmeti Paramatmeti Bhagavan Iti Shabdhyate. Então ele fala que, no mínimo, os sábios enxergam Deus de 3 formas diferentes, como Brahman, Paramatma e Bhagavan. Então, eu tenho diferenças entre a forma de ver a própria Suprema Personalidade de Deus. Então, sábios entendem, com um entendimento ainda um pouco primário, vamos dizer assim, que Deus é uma luz, né? E dedicam sua vida a isso, a entender que Deus é uma luz e que eu volto para a luz. Só que as escrituras védicas explicam que isso não é verdade. Não é verdade, não. É verdade, porém ainda é uma verdade parcial. O próximo passo é ver Deus como estando dentro do coração de toda entidade viva. Brahmeti Paramatmeti. Entendo que Krishna é a luz, a refulgência dele também existe,
mas ele, além disso, ainda está no coração de cada pessoa. E por estar no coração de cada pessoa, eu posso estabelecer uma relação interna com ele. E aí eu vou começando a entender que Deus tem uma forma pessoal. Então é a Bimala. Hare Krishna, boa noite. Manda minhas reverências pro Nayana também. Então, continuando, né? A segunda fase de entendimento é quando eu já percebo que Deus é uma luz, mas além disso ele ainda está no coração de todo mundo. Aí é uma fase um pouquinho mais avançada. Mas isso não nega que Deus seja uma luz. O problema é que quem vê Deus como uma luz apenas, ele acha que essa é a meta última. Que Deus como luz é o resultado final. É a suprema luz de Deus, né? Não é a suprema personalidade. Mas uma pessoa que avança um pouquinho em conhecimento entende que, além de luz, ele também está no coração de todo mundo. E aí quando eu chego num avanço final, né, num entendimento maior ainda, eu entendo que Deus é uma luz, Deus está no coração de todo mundo, mas ao mesmo tempo ele está num lugar no céu espiritual, curtindo a vida dele e a relação com com as almas, que também são individuais e também têm como natureza viver no céu espiritual, né? Então, nenhuma das três fases é a mentira, porém são fases, são entendimentos diferentes. É que como na matemática, a gente vê o grupo dos... Nossa, não sei se vocês lembram disso, mas a gente estudava o grupo dos números naturais. O grupo dos números naturais quais são? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Inteiros. Maior ou igual a zero. Então, eles são números inteiros maiores ou iguais a zero. Só que depois, quando eu começo a estudar um pouquinho mais, eu entendo que os naturais, eles são uma parte do grupo dos números. O próximo qual que é? O grupo Z, né? Os números inteiros sendo positivos ou negativos. Aí é o grupo Z. Aí eu entendo que além do grupo Z existe o grupo R, que é os números reais, que aí eles são os inteiros, os não inteiros. Eles começam a nos mostrar uma realidade completamente diferente. Quando criança eu entendia que só existia o número 0 até o 9, né? Agora eu começo a entender que eu tenho também para baixo do 0. Eu tenho menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Depois eu começo a entender que além desses números eu tenho frações em cima desse número, que podem se tornar números decimais ou fracionários. Então, e aí raízes, e aí a gente começa a entender. Eu aprendo só 4 operações básicas, que é soma, subtração, divisão e multiplicação. Depois eu começo a descobrir que existem outros tipos de operações mais complexas vinculadas a essas 4. Então, as 4 operações, elas são reais. Elas existem, mas tem formas, momentos em que eu vou entendê-las. E vou chegar ao ponto de entender logaritmo, entender acima até de logaritmo, como que chama? Derivada. Então, são conhecimentos da mesma coisa, porém, matriz, determinante. Eu vou aprendendo coisas malucas na matemática, né? Que quando eu estava lá no comecinho, eu não entendia isso, né? O Otávio está dizendo aqui a visão macro e micro de tudo. Sim, e eu digo mais, eu digo uma visão superficial e profunda também. Porque eu posso ver macro, porque micro eu olho daqui, macro eu olho lá de cima, mas eu posso estar entendendo só a superficialidade, ou eu posso ir para a profundidade também. Então, nesse verso em específico, Krishna deixa claro para a gente que tem diferenças de pensamento, né? E aí ele fala que caridade, penitência e austeridade são boas para todo mundo, não é? Claro que são boas para todo mundo, mas também nos enredam nesse mundo material. Se eu fizer uma caridade, porque Krishna explicou, caridade no modo da ignorância, eu vou ter um resultado dessa caridade, penitência, austeridade, todas elas. O materialista faz austeridades todos os dias, acorda até mais cedo que os devotos para ir trabalhar.
mas ele usa o resultado desse trabalho para quê? Para desfrutar desse mundo, né? O devoto já não faz mais isso, ele tem uma outra visão. E como nós temos milhares de níveis de devotos, nós temos devotos que estão mesclando ainda, né? Uso da sua energia para o desfrute material e alguns momentos para o desfrute de Krishna, de Deus. E aí eu vou nessa escala aumentando a minha rendição, o meu trabalho para o prazer de Krishna. Então, nós vamos ter quantidades de sábios absurdamente grandes, em que eles mudam, eles pensam a mesma coisa de formas diferentes. O exemplo mesmo é o grande, a gente falou lá das 3 fases, né? Brahmeti, Paramatmeti, Bhagavan e Tishabdyate. Ó, Vira, Hare Krishna, Vira. A gente tem essas 3 fases, e o grande sábio que falou sobre a primeira fase foi Shankaracharya, né? Uma encarnação de Shiva que veio para cá para confundir as pessoas que queriam ser confundidas, né? E ele pregou esse conhecimento de que a luz de Deus era a meta última. Aí na hora da morte dele ele falou: Bhaja Govinda, Bhaja Govinda, Bhaja Govinda Muda Mate, Samprapte Sanihite Kale, Nahinahi, Rakshati do Krinkarani. Ele falou: adorem Govinda, adorem Govinda, adorem Govinda, seus intelectuais tolos. Esse conhecimento gramatical e malabarismo de palavras não vai salvar vocês na hora da morte. Então, apesar de ele ter uma visão, ele sabia mais do que aquilo. Então ele consegue comprovar. Uma pessoa que for estudar o Brahman e for querer provar para todo mundo que o Brahman é a meta última, ele vai conseguir. Se ele for bom em malabarismo de palavras, ele vai conseguir. Porém, e depois? Quando a gente abandona esse corpo, o que eu vou receber? Para onde eu vou? Porque é isso, a jogada é essa, não é? É entender que o corpo, eu tiro um corpo, entra outro. Tiro um corpo, entra outro. Não é? E ir para a luz, Krishna fala que um dia vai ter que voltar para cá, porque ninguém está preparado para a inatividade. Porque não é a meta última. Não é a posição constitucional da alma. Né? Nityasida Krishna Prema Shabdya Karunaya Shravanad Shuddhatiti Karaeudaya. Naturalmente a alma é já liberada. É Nityasida. E ela tem Krishna Prema, amor puro por Krishna, Shabdya Karunaya, Shravanadi Shuddhatiti. Por ouvir o conhecimento perfeito, ela lembra. Karaeudaya. Então, ficar batendo entre o que está certo e o que está errado, todo mundo, se baixar o nível de entendimento, consegue provar que o seu entendimento é verdadeiro. Por quê? Porque ele não é mentira, como os impersonalistas dizem. Ele é parcial, ele é superficial e ele pode ser micro, né? E não macro. E esqueci o que eu ia falar. Eu ia falar alguma coisa que eu estava vinculado a isso. Quer falar alguma coisa? Vou falar. Comentar assim, também tem a questão da... Assim, além dessa questão da visão da realização, né, que cada um tem, também é a experiência que a pessoa carrega dentro dessa existência, que faz com que ela tenha a permissão na consciência de chegar a outros pontos, né, outras divisões do conhecimento. Mas a parte boa é que a gente traz... Quando isso Krishna fala pra gente, o Seu Chaitanya fala no primeiro verso do Shikshastaka, quando ele fala Chetodarpana Marjanam Bhava Mahadava Agni Varpana, ele fala que glória ao cantar de Hare Krishna, porque ele limpa o coração. Então, não é... Limpou um pedacinho do coração, Krishna garante pra gente que nunca mais esse pedacinho do coração se suja. Então, o conhecimento que é aflorado nunca mais é apagado. Nunca. Pode sujar em outro lugar. Eu posso me entrar num rebuliço material, mas aquele pedacinho de conhecimento espiritual que brilhou da alma não suja mais. É isso que Krishna garante pra gente. Então, eu tenho um conhecimento cultural, eu tenho uma ideia do que eu trago, mas a gente pode ver que tem ainda aquele conhecimento
filosófico não some mais. Porque Nehavikrama Nashvasti, o próprio Krishna falou, nesse caminho não há perda nem diminuição. Não há. Então ele garante isso pra gente. E o que eu ia falar, que agora eu lembrei, né, é que até em almas, na ligação de almas liberadas, vamos falar de pessoas de devotos puros, ainda tem controvérsias sobre o modo prático de se viver, de se fazer, né? A gente tem um exemplo clássico, né, de Ashwatthama, que matou os filhos de Draupadi, e Bhima queria cortar a cabeça dele, né? Draupadi não queria cortar a cabeça dele. E aí a gente tinha dois devotos puros que conviviam com Krishna, né, com ideias diferentes sobre a mesma situação. E aí Krishna chegou e implantou o caminho do meio, né, que era um terceiro caminho. Então, não adianta a gente achar também que na consciência de Krishna só tem um caminho, só tem um entendimento de Krishna. As escrituras falam que ninguém entende Krishna completamente. Ninguém. Nem Ananta Sesha, que fica cantando as glórias de Krishna o tempo todo, consegue cantar todas as glórias de Krishna. Isso para mim é muito claro, porque quem vive em Vaikuntha entende Krishna como um rei, né? Quem vive no planeta de Nishinradeva entende Krishna como Nishinradeva. Eu estou falando já no modo já espiritual. Quem vive em Goloka Vrindavana vê Krishna de outro jeito. E quem vive em qualquer um desses planetas também vê Krishna de forma diferente. Tem gente que vê Krishna como pai, tem gente que vê Krishna como irmão, como sobrinho, neto. Nós aqui no mundo material, a gente tem relações diferentes com as pessoas. Então imagina. Quem tem uma tendência, já é algo no céu espiritual, porque todos nós já somos algo, ele não consegue visualizar Krishna de outra forma. E Krishna mostrou isso pra gente aqui no passatempo dele nesse mundo material, quando ele abriu a boca para a mãe Yashoda e mostrou que os milhões de planetas materiais, ela assustou, falou, nossa, Krishna é Deus? Aí olhou de novo, olhou para aquela carinha felizinha dele e falou, não, Krishna é só meu filho. Então, a própria mãe Yashoda não consegue visualizar Krishna como a suprema personalidade de Deus. Então, mas as duas visões estavam certas. Deus é meu filho. E está errado? Deus não é filho dela? Sim. É filho dela. Então a gente tem várias formas de se ver. Por isso que eu tenho que entender a versão Atinta e a Beda Tattva. É inconcebivelmente igual e diferente. Né? Tyaradeva falou que quando teve conhecimento, acesso a essa visualização, a essa forma de ver o mundo, ele enlouqueceu. Ele falou que começou a entender as coisas de forma absurdamente diferente. Então, vamos lá, o Otávio escreveu, só que agora eu vou precisar usar meu óculos, que nesse corpo material, minha idade já... Mesmo nós, aqui nesse plano, conhecendo todas as formas de Shri Krishna, não conseguimos compreendê-lo por inteiro. Por que não tem a consciência plena? É isso? Na verdade, não é que eu não tenha consciência plena. Krishna fala que todos nós somos plenos de conhecimento, né? Plenos de conhecimento. Porém, para desfrutar de uma situação, eu não preciso conhecer Krishna por inteiro. Porque na verdade a gente não conhece ninguém por inteiro. Krishna é o único que conhece tudo e todos por inteiro, né? Não é que é consciência plena, é consciência plena, mas é uma consciência plena limitada ao que Krishna quer. Para quê? Se ele deixa a mãe Yashoda conhecer ele como a suprema personalidade de Deus, acabou a relação de mãe. Arjuna fez isso, né? Arjuna, ele teve vários tipos de relação com Krishna durante o Bhagavad Gita, né? Primeiro ele era primo de Krishna, né? Sandarshana, Hare Krishna, minhas reverências. Inicialmente Arjuna era primo de Krishna, então ele estava mandando em Krishna, põe minha quadriga aqui, põe minha quadriga ali, vai acolá, não é assim? Só que quando ele ficou tenso, quando ele ficou materialmente contaminado, né? Yoga Maya, mas ele ficou materialmente contaminado, ele começou a querer entender esse mundo de uma forma material, ele
ele pediu para ver Krishna na forma universal dele. Aí Krishna mostrou a forma universal para ele. Naquele momento ele ficou extremamente tenso, desesperado. Foi quando ele falou: agora estou confuso devido à minha relés fraqueza, né? Karpanya do Shoparata Swabhava. Ele falou isso. E depois disso ele falou, né? Prikchami Tvam Dharma Samudachetaha Yashriyan Nishtitam Guri Tame Shishas Terran Sariman Tvam Prapanam. Então agora eu sou uma alma rendida a ti. Só que ele foi uma alma rendida a Krishna para ouvir Krishna. Depois, então, por favor, instrua-me. E Krishna instruiu, e está instruindo até agora. Mas depois, Arjuna não tomou mais essa posição de servo de Krishna. Apesar que todos nós somos servos, né? Mas ele tomou a posição novamente de primo. Por quê? Porque é o que Krishna quer. Já pensou se todo mundo sabe que Krishna é Deus? Krishna não desfruta. E a vida dele é para desfrutar desses mundos materiais e espirituais, principalmente dos espirituais. Né? E o entendimento aqui também depende desse nível de realização que o devoto chega dos estudos das escrituras, dos seres devocionais praticou várias coisas. Então imagina, assim, já pensou? E é mesmo. E a gente vê que os devotos, é claro que isso muito contaminadamente, já muito ainda inicialmente, mas tem devotos que têm um apego. Não dá para criar esse apego artificial, pelo amor de Deus. Não dá para a gente sair daqui achando que é alguma coisa e criar esse apego. Mas a gente percebe devotos que têm mais apego a um tipo de lila de Krishna, estuda mais, conhece mais do que o outro estilo de Krishna, né? Krishna em Dwaraka, Krishna em Vrindavana, Chaitanya Mahaprabhu, né? Ramachandra, o que mais? Nishinradeva, Matsya, todas essas formas de Krishna existem no céu espiritual. Balarama, então Nityananda, né? Então cada um se apega um pouquinho a alguma coisa. Então isso, numa versão pura, existe realmente o apego. O humor do movimento de Sankirtan é o humor de Goloka Vrindavana e de Navadvipadama, né? de Sr. Chaitanya e de Krishna. Né? Mas tem outras eras que as pessoas se autorrealizam de outra forma, que o humor é outro. Um humor mais reverencial, um humor mais metódico, e tem humor de tudo quanto é tipo. A gente não pode querer criar um humor artificial, mas que a gente sabe que cada um tem uma forma de adorar Krishna, isso é verdade. Né? Essa realização e relação a gente vai criando devagar. Essa é a beleza da consciência de Krishna, que ela é multidiversificada. Certo? Se alguém quiser escrever algo, se quer comentar alguma coisa, Luizinho, Ana Varna. Mas em que estágio assim, de nível de devoção que a gente fica sabendo qual é a nossa relação com Krishna? Não, aí é só na volta para o Supremo. Só quando voltar para o Supremo. Então, porque na verdade é assim, né? Eu vou falar para você algumas coisas que eu conheço das Escrituras. Vocês ouviram a pergunta do Luizinho? Mas em que momento do meu caminho espiritual eu sei qual é a minha relação lá no céu espiritual? Tá? Então, para você, vou citar o Bhagavatam, né? Claro que eu não sei a minha posição eterna, então eu também não sei qual é esse momento, né? Mas o Bhagavatam, quando conta a história de Dhruva Maharaja era um menininho que ficou pé da vida com o pai, porque o pai empurrou ele do colo, porque estava chegando a madrasta dele. Aí ele ficou bravo, pé da vida, e falou: agora eu mato meu pai. Aí ele fugiu de casa, foi se render lá a algo que ele queria ter mais poder do que o próprio pai. Ele estava na beira do rio, ele sabia que meditar era algo que dava poder, e sentou lá e ficou no rio. Apareceu Narada Muni. Narada Muni perguntou o que estava acontecendo, ele explicou, e daí Narada Muni falou o seguinte: olha, cria uma deidade, adora Krishna, porque quem adora Krishna consegue tudo o que quer. Aí aconteceu isso. Eu estou sendo muito sucinto, tá? A história é maior no Bhagavatam, tudo. Aí ele começou a adorar Krishna, né, diariamente,
E num dia ele fez as oblações da manhã, sentou numa posição de lótus e estava lá meditando. Daqui a pouco apareceu o Krishna no coração dele. Assim, a hora que apareceu o Krishna no coração, ele sentiu aquele prazer transcendental inacreditável, só que a Krishna apareceu e bumva, desapareceu. Aí ele achou que era mecânico, que ele estava numa posição que Krishna apareceria. Então ele começou a querer se acertar o corpo para tentar sentir de novo aquele prazer, né? Só que ele não sentiu. Ele não sentiu, ficou muito poderoso, né? Voltou para casa, pegou o lugar do pai, mais para frente, e ele nunca mais viu Krishna. E até ele falou aquele verso muito famoso, que é: enquanto eu estava procurando cacos de vidro, eu tinha o diamante, que é o próprio Krishna. Mas beleza, o Bhagavatam explica que ele passou a vida dele inteira e nunca mais viu Krishna. Só que ele foi uma pessoa séria, seguiu as escrituras para cuidar dos súditos, mas nunca mais viu Krishna. Quando ele, no final da vida, tomou sannyasa, voltou e desapegou-se de tudo que ele tinha, na hora da morte ele viu os Vishnudutas chegando para perto dele. Entendeu? Então foi na hora da morte que ele conseguiu de novo. Por que Krishna faz isso? Krishna dá um flerte com o prazer transcendental para que a gente saiba que ele existe. E aí a gente vai caminhando. Na verdade, chega uma hora, o Vaishnava mesmo, o devoto que segue o seu Chaitanya, ele não está nem preocupado em saber qual que é a posição eterna dele. Porque a posição eterna dele é sentir prazer espiritual, porque serve a Krishna. E essa relação ela vai aparecendo naturalmente. Naturalmente. Agora, qual é esse momento? Eu não sei. Eu sei que o Bhaktivinoda Thakura fala Premandjana Churita Bhakti Vilochanena. Ele fala, num dado dia, né, estou olhando para as deidades e os meus olhos se enchem com um unguento do prazer de ver Radha e Krishna pulando do altar e dançando na minha frente. Aí ele fala, Arrobata Sapachotu Gayan, quando será o meu dia? Já pensou? Né? Imagina Rupa Goswami embaixo de uma árvore, escrevendo, e ouve uma menininha falando assim, ó, vai comer. Falou, daqui a pouco. E continua escrevendo, e vai comer. Daqui a pouco ele vê Radharani chegando com um prato montado de praçada para ele, entregando. Agora, quem era o Rupa Goswami? A gente sabe hoje que é uma Manjari, né? Uma das servas de Radharani. Mas ele sabia? Ele não estava nem aí de quem ele era. Ele queria escrever. Ele queria transformar as pessoas em conscientes de Krishna. Então, vai ter o dia? Vai ter o dia. Qual é o dia? Não sei. Eu nem quero, para falar a verdade. Sabe o que eu quero? Eu quero sentir prazer no meu coração e servir Krishna. Porque aí eu nunca mais vou parar. Né? Aí nunca mais. Aí esse corpo cai morto aqui e eu continuo andando aqui já em direção a Krishna. Se não tiver uma japa na mão, a gente aprende a cantar a japa nos dedos, alguma coisa assim. Pensou? A gente tem histórias maravilhosas para se contar, que nem Haridas Thakura. Não foi ele que a prostituta foi lá? Que ficou junto com ele? A prostituta sentou do lado dele, e aí? Vamos aí? Espera só um pouquinho, deixa eu terminar minha japa. Ele ficou cantando 1 milhão de voltas. Continuou cantando. Por dia. Por dia não, né? Ele cantava 300 mil e acordava de novo mais 300 mil. Então, você imagina. O que aconteceu com a prostituta? Virou devota. Porque ela ficou ouvindo tanto cantar no Mahamantra. E quando entrou a cobra dentro da caverna dele lá, foi dele ou foi de Rupa Goswami? Não me recordo de quem foi, mas um grande sábio. A cobra entrou e ele continuou cantando Hare Krishna e ficou pensando, poxa, mas essa cobra não vai deixar os meus discípulos entrar aqui. Aí chegou uma hora que a cobra foi embora. Então, e a gente ainda fica fazendo arranjos, né? Mas se a gente conseguir entender que é só continuar servindo, a gente vai longe, muito longe. É difícil. Para pensar, poxa, a gente está dentro desse corpo grosseiro, difícil, a gente aguenta esse mundo grosseiro, né?
Mas já pensou? Olha que coisa de louco. Prabhupada, quando a gente leu Lilamrita, sabe por que Prabhupada não foi morar no templo uma época? Ele achava que ele não ia conseguir acordar de madrugada. Ele fala no Lilamrita. Chegou uma hora que ele não dormia. Dormia 2 horas por dia. Fazendo a tradução dos livros. O peso foi embora. Tradução e preparação dos livros. O peso desse corpo foi embora. Porque o devoto puro, ele sofre as mazelas desse mundo. Ele sofre a de Báltica Klesha, a de Atmika Klesha e a de Daivika Klesha. Ele sofre as misérias do corpo, as misérias da natureza e as misérias das outras entidades vivas. Ele sofre. Ele tem nego que uma vez ele estava distribuindo revista lá, a vaca deu uma chifrada nele. Ué, devoto puro não vai tomar uma chifrada? Toma. Porque ele sofre as situações desse mundo. Mas sabe o que ele fez? Virou as costas, melhorou e continuou distribuindo revista. Passava mal com calor lá. Teve quantos ataques cardíacos dentro do navio vindo para cá e continuou. Continuou. 3 ataques que a notícia fala que já é fatal. Não, então, imagina, ele veio para cá e quando ele teve a primeira, quando estava bem no comecinho do movimento, que começou a pegar, ele ficou muito doente. Muito doente. Aí ele pediu para todo mundo orar por ele, para que ele não morresse. Mas não era porque ele estava apegado ao corpo, era porque ele não tinha terminado o que ele precisava. Quando ele achou que já tinha terminado, ele já sabia que ele não tinha explicado tudo. Ele mesmo falou que ele só ensinou 50% do que precisava. Mas mesmo assim, quando ele viu que a coisa já ia rolar, a última vez que ele ficou ruim, ele não pediu para o devoto ficar orando para ele ficar no mundo, não. Ele pediu para os devotos deixarem ele embora. E continuar cantando Hare Krishna. Não, e continuar cantando Hare Krishna, porque esse é o papel nosso. Nosso papel é esse. Tá bom, alguém quer falar alguma coisa aqui? Vocês querem falar mais alguma coisa? Senão vai muito para frente também, né? Vamos para as 9. Mais de meia hora já é ruim. É muita coisa, né? Então tá bom, gente. Vamos esperar um pouquinho, que sempre tem um delay aqui. Acho que é só isso mesmo. Hare Krishna, muito obrigado a vocês também. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada. Que jai.